Olá, gente, meu nome é Alexandre e eu gostaria de contar para vocês a história de toda a minha vida. Aos 6 anos de idade, em 1979, morávamos de favor em uma casa emprestada quando ocorreu a enchente próximo à BR-101, a enchente em 79, onde tivemos que sair às pressas de barco, com sentido ao bairro Flechal 2. Na época era tudo mato, e aí então surgiram as primeiras invasões. Eu tô contando isso mais ou menos porque as pessoas acham que a história de vida da gente é sofrida, mas é uma história comum. Mas para mim não é uma história comum onde que eu desenvolvi os meus problemas emocionais. Então, aí aos 6 anos de idade, meu pai amarrava eu no barco para remar para ele, né, para ele pescar, para que se eu caísse na água, ele me pegava. E aí começava de fato a luta pela vida. Meu pai é aposentado, né? Mas já tínhamos 4 irmãos. Desde então a minha mãe começou a fazer sabão caseiro e eu e meu irmão saía para vender. Pequeninos ainda, né? Já saía com uma caixa de sabão na cabeça, sabão caseiro para vender, para ajudar na casa. Aí nós fomos pela rua, sair catando ferro velho para vender, catar papelão, reciclagem, né? Eu e meu irmão, a gente pescava juntos e saíamos juntos para vender os peixes. Eu e meu irmão, o nome dele era Marcelo, eram muitos agarrados uns aos outros. E assim foi nesta luta. Cheguei aos 13 anos nessa luta aí, dos 6 aos 13 anos nessa luta. Quando meu irmão, aos 12, ele tinha 12, eu tinha 13. Ele começou a sentir dores fortes e chegou até vomitar sangue. Aí a minha mãe, né, também guerreira, coitada, lutando pra caramba, e sofredora também, pegou ele e levou ao médico. Ele ficou 30 dias internados e voltou pra casa em um caixão. É muito triste. Aí já começou a minha dor, a minha perda, o meu sofrimento. Ele veio a óbito com diagnóstico de xistose e barriga d'água. Possivelmente ele deve ter pego em rios pescando comigo, né? Estourou todo o seu fígado, né? E não teve jeito, estourou o fígado dele. Aí começou meu sofrimento, porque éramos agarrados para tudo. Pescava junto, vendia sabão junto, chup-chup junto, vendia coco junto, brigava muito, se abraçava muito, e aí foi. E nisso eu tinha 13 anos. Aos 14 fui trabalhar em Vitória, de carteira assinada pela primeira vez, com 14 anos. Hoje não pode mais, mas antes podia. E já ainda muito raquítico, comecei a sentir dores fortes na cabeça, dores assim na nuca, na parte da nuca. Então o patrão orientou minha mãe a me levar ao médico psiquiátrico, e assim foi feito. Aí foram feitos os exames e constataram-se uma ausência de alguma coisa no meu cérebro, porém eu não sei o que é. Eu sei que eu era muito hiperativo, eu fazia muita bagunça, só que eu não era de briga, mas eu aprontava, eu quebrava a janela dos outros, eu amassava
panela de alumínio dos outros para vender, e quebrava vidro de janela dos outros e tal, enfim. Aí o médico nessa época passou para que eu tomasse Gadernal e um outro remédio que eu não lembro o nome mais, porque já faz muito tempo, fazia muito tempo, né? Sei que eu tomava o Gadernal e outro remédio. À época o médico disse que não tinha cura e que eu ia ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida. Pois bem, tomei um tempo, depois parei os remédios, pois as dores que eu sentia, elas tinham sumido, né? Aos 16 fui trabalhar fabricando bloquete de calçamento de rua para calçar o bairro Flechal 2, que à época foi contratada uma empresa e eles queriam contratar mão de obra do local, né? Era lá em Tabajara, Vila Prudêncio. E aí tentei a sorte, me deram uma oportunidade, e nisso a tristeza e a solidão já me maltratava, porque eu aprendi a fazer tudo com meu irmão ao lado dele, e ele não estava mais ao meu lado. Enquanto eu estava trabalhando estava tudo bom, mas passava a hora do trabalho, quando eu ia para casa, a tristeza e a saudade tomava conta, aquela saudade forte do meu irmão. Daí pra cá não me deixava, pois era a gente era muito apegado, a gente não se deixava, era tudo junto e tal, muitos apegados. Aos 18 anos consegui fazer uma prova de gari em Vitória e fui também contemplado. E fichei de gari, não tenho vergonha de falar, fichei de gari, trabalhei 1 ano de gari, tão logo eles me contrataram para ser encarregado. Aí fiquei mais 1 ano de encarregado, me dando uma oportunidade para tomar conta de turma, né? E enquanto eu trabalhava estava tudo certo, mas quando chegava em casa, a tristeza e a saudade do meu irmão realmente ela não saía. Porém, aí já vieram mais 3 irmãos, né? Mais 3 irmãos. E mesmo assim a solidão maltratava. Aos 23 anos eu consegui uma vaga na aviação satélite de cobrador em 96 e lutei por 1 ano e meio na manobra. Desse 1 ano e meio na manobra, eu passei para o volante de motorista. Quando eu pensava que agora tá tudo tranquilo, com 2 anos de motorista, aí eu comecei a sentir problema nos 2 joelhos, artrose no pescoço, hérnia de disco na cervical, comprimindo minha medula, adormecendo as minhas mãos, os meus dedos, dores fortes nos ombros, epicondilite nos cotovelos e a tal da fibromialgia, que é uma das piores dores que existe. E daí pra cá, até hoje, nunca mais eu consegui me livrar dessas dores. Aí o médico me afastou do trabalho. Por 7 anos fiquei encostado. Nesse período comecei os picos de depressão. Mas e aí logo meu filho nasceu, né? Aí eu melhorei. Aí entrei na associação de moradores, entendeu? Aí entrei na associação de moradores para ocupar minha mente, seguindo recomendação médica. Fiquei por 8 anos na associação de moradores e depois resolvi descansar, porque era muita cobrança das pessoas. Eu dava minha vida pelas pessoas. Aí passando os 2 anos, eu fora da associação, aparece um elemento por nome de Wellington de Paula Pagungue e mata um dos meus irmãos de 34 anos, que não mexia com nada de errado,
não tinha vício de bebedeira, não usava droga, tinha 17 anos trabalhando numa empresa, tinha 2 filhos. O cara chegou, deu o primeiro tiro no peito dele, ele caiu, deu mais 2 tiros na nuca, depois deu mais 3 tiros no tórax. Matou meu irmão. O meu irmão conhecia a menina, com 30 dias namorando a menina. Ele falou que ia matar o cara quando ela arrumasse o namorado, ele matava o namorado. E assim fez. Meu irmão tomou o tiro com a criança de 4 anos no colo, sobrinha do cara que atirou. Ali foi como se passasse uma foice nos meus pés. Acabou com a minha vida. Daí pra cá foi que eu comecei de fato a sentir o peso da depressão, da tristeza, porque meu irmão era tudo pra mim. A gente saía junto, a gente brincava, se divertia, viajava, tudo, sem brigar, sem discutir, sem nada. Isso aí aconteceu. Foi uma pancada que eu não estava esperando. Meu irmão me ajudava na associação de moradores, ajudar as pessoas, enfim. Aí fiquei sem chão, né? Meu chão se abriu. Só que aí passou 1 ano e pouco, meu pai ficou triste, muito doente, e ficou internado por 40 dias e acabou também vindo a óbito. Aí é mais uma porrada que eu tomei. E aí mais uma porrada que eu tomei. Aí meses depois que o cara matou meu irmão, o mesmo já estava na rua com a permissão da justiça. Justiça é essa vagabunda de lixo que nós temos, que o cara toma um tiro com a criança no colo, morreu 12 dias depois. O juiz julga o cara pega pena nem mínima, e com 3 anos de cadeia o cara já estava na rua. Aí foi mais um motivo para eu ficar irado, e meu coração ficou louco, desesperado. Esse código vagabundo de lixo que nós temos. Aí passa mais uns tempos, né? Aí passa mais um tempo, o meu outro irmão começou assim, o caçula começou a se envolver com coisas erradas. Aí vai preso, e mais uma vez sobrou para mim ir visitar ele na cadeia, levar o filho dele para visitar ele, levar minha mãe para visitar ele, né? Levar minha mãe para visitar ele. E aí, enfim, mais porrada em cima de mim. E vai eu daqui, vai eu dali. E acabei sofrendo mais e mais e mais. E aí eu fui para a igreja, aceitei Jesus, saí. E nisso o meu pai morreu também. Eu tive que liberar o corpo dele, liberar o corpo do meu irmão que morreu. Eu me apeguei àquele outro, e esse outro que foi preso depois, eu tive que correr atrás de advogado, levar meu sobrinho para ver ele, quitar algumas pendências dele que ficou, levar minha mãe para visitar ele. E enfim, eu acabei na solidão. A solidão, a tristeza tomou conta depois. Aí aconteceu algumas coisas pessoais mais que potencializaram ainda mais o meu sofrimento. Hoje estou fazendo tratamento com psiquiatra. Já fui à igreja, já saí, já entrei na igreja, já saí, já voltei a beber, já parei e nada dá jeito. Agora estou encarando antidepressivos, 5 tipos de remédio. Estou fazendo tratamento com um psiquiatra, com o Dr. Bernardo, que é um médico muito bom. E se passar mais um tempo eu não melhorar, eu já estou decidido a não sofrer mais. Entendeu?
já estou decidido a não sofrer mais, porque tá muito difícil. A depressão só quem sabe é quem vive. A dor é uma dor que não tem cura, é muito triste, é muito dolorosa. E se eu não melhorar, tô decidido a não sofrer mais e botar um fim na minha vida. E eu só tô fazendo esse vídeo aqui para explicar tudo que eu passei. Entende? Porque as pessoas vê às vezes eu fazendo um desabafo no WhatsApp, no Facebook. Aí começa, para com isso, você tá doido, que não sei o que, que não sei o que. Há pouco tempo eu subi na terceira ponte, mas eu não tive coragem de pular, mas... Aí as pessoas só sabem criticar. Que nada, que é frescura. Vai pra igreja que você vai melhorar, que você vai sarar. Mas só quem vive a história sabe de fato o que é uma depressão. Eu tô muito mal, já chorei muito hoje, eu choro todos os dias, é uma tristeza, uma solidão. Eu vou para um canto, não tá bom, vou para outro canto, não tá bom. Mas eu vou tentar mais uns 15 dias ao mês. Se eu não melhorar, aí vocês já ficam cientes. O Alexandre já tinha contado toda a história. É muita porrada nas minhas costas que eu tomei, é muita pancada. Não foi uma depressão por causa de um fator qualquer, não foi por causa de uma paixão por uma mulher, não foi por causa de um, sei lá, tem pessoas que acham, né, que falam, que tá assim por isso, tá assim por aquilo. Mas foram um irmão aos 13, um irmão depois, ele tinha 34, depois meu pai, depois o outro irmão preso. E depois outras coisas mais. Aí depois cortaram a minha aposentadoria também. E depois me encostaram outra vez. E as dores que eu sinto nos ossos, fibromialgia, dor no joelho, dor no pescoço, dor na cervical. Então assim, eu não vivo chorando porque eu aprendi que não resolve o problema. Eu quero ficar bom. Mas com as dores que eu estou sentindo, tanto interna quanto externa, não tem mais condições de eu continuar vivendo. Estou com 47 anos e eu estou encarando o remédio com toda a força. Mas se eu não curar com esses remédios, se pelo menos essa depressão não melhorar, eu já estou decidido que eu não quero mais. Foi um desabafo aí para as pessoas conhecerem um pouquinho da minha história. Ficou umas coisas para trás, mas se eu for falar, eu vou virar uma noite que é muita luta, muito sofrimento. Valeu, gente. Aqueles que são os meus amigos que acompanham a minha história, muito obrigado pela compreensão. Às vezes que eu desabafo com vocês, desculpa, porque eu precisava realmente desabafar. Eu falei com a minha mãe que eu estava vivo ainda por causa dela. Ela virou para mim e falou assim que não precisava se preocupar, que quem ia para o inferno era eu mesmo. Então, quer dizer, pela minha mãe também já estou liberado. Agora é só ter o meu filho mesmo que me prende, mais nada. Triste, né? Você reclamar, questionar, desabafar com a sua mãe que está viva ainda por causa dela, e ela virar para você e falar assim: não, meu filho, quem vai para o inferno é você, não sou eu. E eu não contei também as vezes que eu ficava sem trabalhar no período de 18, 20 anos. Ela me chamava para almoçar e eu ia lá na panela de arroz, abria a tampa da panela, estava suando. Mas aí, como eu não estava ajudando dentro de casa, porque eu não tinha emprego na época, e ela vivia alegando: cadê? Tá faltando as coisas, vão trabalhar, vocês não vão procurar emprego, que não sei o que, que não sei o que. E eu nunca fui de ficar parado. Aí eu não tinha coragem de comer, eu fechava a panela. E ia pro pé de manga comer manga verde com cajá verde. Era muito triste, porque eu sempre tive vergonha. O meu pai, um dia eu fui na Ceasa buscar verdura para ajudar a tratar dos meus irmãos. Eu cheguei em casa, ele estava fazendo uma farofa. Aí eu falei assim: oba,
uma farofa, né, pai? Ele pegou aquela panela com farofa, com tudo, foi lá no quintal e jogou. Desgraça! A gente não pode nem comer uma comida direito sossegada dentro de casa. Isso 2 horas da tarde, eu cansado, com um saco de verdura nas costas, trazendo para dentro de casa. Ele já teve ciúme de mim com a minha mãe. Já falou em me enfiar a faca até o pescoço. Tudo isso só porque eu tinha um carinho muito grande pela minha mãe. Eu deitava no colo dela e ela fazia cafuné na minha cabeça. É triste, hein? Falou várias vezes que eu não era filho dele. E quando ele morreu na minha casa, do meu lado. E era eu que socorria ele pra tudo. E hoje eu sinto saudade do meu pai. Por mais que ele aprontou, eu queria ter ele aqui. Queria ter ele, queria ter meu irmão, meus irmãos. E muita gente pensa que é frescura. Desculpa. Um beijo pra todos. Ficam com Deus. Essa foi minha história.